Vai começar agora. Vetcast informa. Olá pessoal, vai começar o AgroVet Informa. Vamos nos atualizar, manter a conversa em dia e trazer para você uma conversa bacana sobre temas variados na veterinária. Hoje vamos falar de patologia. Para essa mesa contamos comigo, Patrícia Grube dos Santos, Ana Kopansky, Josiane, Moana Rodrigues França. Isto mesmo, como nossa convidada, Moana Rodrigues França, formada em Medicina Veterinária pela Unicentro, com estágio curricular na Universidade de McGill, em Quebec, no Canadá. Experiência como extensionista na área de qualidade do leite. Mestrado e doutorado em Ciências pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Professora universitária na Campo Real e na UCP. Pró-reitora de pós-graduação, iniciação à pesquisa e extensão. E coordenadora de Medicina Veterinária no Centro Universitário Campo Real. Moana, o que te levou a escolher patologia? Oi, gente. Primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Bom, eu tenho uma história bem interessante com a patologia, né? Porque, na verdade, eu fiz o meu estágio curricular e o meu mestrado e doutorado mais voltado para a área de reprodução animal. Porém, bastante voltada com a parte de pesquisa básica, de biologia celular, molecular, e trabalhei muito com histologia, que está bastante vinculada à patologia. E muitas das perguntas que a gente tem na pesquisa tem as respostas na patologia. Então, a patologia me trouxe muitas respostas de alguns questionamentos que eu tinha. E aí, quando surgiu a oportunidade da docência, ela surgiu na patologia, que já era uma área com a qual eu me identificava, e aí eu então abracei essa disciplina, essa área da medicina veterinária e tenho colhido bons frutos com ela. Legal. E dentro da patologia, com qual área você mais se identifica? Eu gosto bastante da parte de necropsia, né? Eu acho que quase um exercício cerebral você tentar identificar todas as alterações. Eu sempre acho que quando a gente faz uma necropsia, a gente faz uma revisão desde a anatomia, da fisiologia, da histologia, então de quase tudo que a gente vê ao longo da graduação. Então, eu gosto bastante dessa área. dentre os exames patológicos, qual a principal importância deles na medicina veterinária? Bom, o que a gente tem visto é um aumento significativo na requisição de exames de patoclínica, né, na parte mais hematologia, bioquímica, isso bastante associado ao aumento do número de pets, ao aumento do cuidado dos tutores com os animais de companhia, né, e aumento também da disponibilidade de investimento de dinheiro mesmo, né, financeiro, para tratamento e para acompanhamento desses animais. O aumento também da longevidade desses animais leva a uma necessidade maior desses exames para acompanhamento. Animais que são idosos, eles geralmente têm uma tendência maior a problemas renais, problemas hepáticos, e o monitoramento, então, desses problemas requer a patologia clínica. Ok, e assim, dentro dos exames bioquímicos, então, como você falou, eles são muito importantes na clínica, certo? Dentro dos exames bioquímicos, quais deles não podem faltar para um diagnóstico preciso? Essa pergunta ela é um pouco difícil de responder, né? Porque, na verdade, ela depende da suspeita clínica. Então, não existe um exame bioquímico que eu não possa deixar de fazer. Se eu tenho uma suspeita renal, eu vou procurar os marcadores renais. Se eu tenho uma suspeita hepática, eu vou buscar um marcador hepático. Se a suspeita é infecciosa, eu vou buscar um marcador aí de resposta imune. Eu acredito que o hemograma, que não é um bioquímico, mas está associado à patoclínica, acaba sendo um exame que nos ajuda a ter um perfil melhor do que está acontecendo com o animal, né? Mas o exame bioquímico vai depender muito da nossa suspeita clínica. Até porque muitas doenças elas demoram para aparecer, não é? Exatamente. Tem essa também. No começo da nossa conversa, você disse que trabalha com necropsia. Isso. Eu tenho feito mais na RealVet, né, no Centro Universitário Campo Real. É uma área bem interessante, como eu falei para vocês, né? A necropsia, ela desafia o nosso raciocínio, desafia a nossa memória, inclusive, às vezes detalhes da anatomia, detalhes da fisiologia, que a gente às vezes precisa relembrar também.
E eu tenho feito bastante, muitas aulas práticas também com necropsia. Ano passado, 2 trabalhos de conclusão de curso foram feitos, né, com resultados de necropsias, foram realizadas junto comigo. Então, a gente consegue ter ali algumas respostas bastante interessantes com esse exame. A necropsia, para quem gosta de mexer com sangue, de mexer com essas coisas, parte cirúrgica, ela é muito gostosa de ser feita, é muito interessante. Mas você tem que saber fazer. Você sabe dizer pra gente uma técnica para a realização da necropsia mais correta? Legal, exatamente. Aliás, o pessoal tem às vezes uma imagem da patologia e da necropsia um pouco errada, né? Porque às vezes vem alguma imagem, alguma cena, inclusive, né, em algum momento, que a necropsia tem muito sangue, faz sujeira. E, na verdade, se a gente utiliza uma técnica, né, mais adequada, mais organizada mesmo, a gente consegue fazer menos bagunça. Tem sangue, tem sujeira, mas a gente consegue fazer isso de forma mais organizada. Existe a necropsia cosmética, que eu acredito que seja uma tendência também na patologia, porque ela permite que o animal o cadáver, né, seja aberto, seja analisado toda a parte interna dele, identificada a causa-morte da patologia principal, mas você consegue ainda entregar ao tutor um cadáver íntegro para que seja feita até uma cremação do cadáver, que é uma coisa que está também sendo utilizada na veterinária. Então, a ideia é essa, é organizar, é ir fazendo as incisões, os cortes, né? Com organização, mantendo. Não existe uma técnica correta, mas a organização é sempre a melhor forma da gente fazer. Até porque a gente precisa analisar bastante coisa e se você não fizer um exame organizado, fica mais difícil, pode se perder no meio do exame. Geralmente as necropsias são realizadas em todos os órgãos ou você pode direcionar para um órgão-alvo quando você tem uma suspeita. E se, por exemplo, assim, tem um início, um meio e um fim, né? Como que você organiza essa abertura? Entendi, legal. Bom, é bem interessante isso, porque é muito comum analisar um órgão, né? Eu fui olhar o rim. E às vezes eu discuto com colegas que me mandam fotos, me mandam vídeos ou alguns casos clínicos, e aí eu falo, tá, e como que estava o fígado? Aí fala, não vi, né? Então a gente tem que analisar tudo. Eu sou bastante categórica com isso em sala de aula, eu exijo isso, eu bato bastante nessa tecla de que a gente tem que olhar todos os órgãos, a gente tem que analisar tudo, né? Eu olhei o órgão por fora, ele tá normal. Tem que cortar, tem que abrir para ver se por dentro tem alguma alteração. A gente, obviamente, se a gente tem uma suspeita clínica, a gente vai olhar com carinho e a gente pode até começar um exame patológico pelo órgão que está associado a essa suspeita clínica. Mas isso não exclui os outros órgãos da análise também. Eu sempre falo que é importante, eu vi uma vez um TED Talks sobre resolução de problemas, e o palestrante que trabalhou na Apple, ele falou que para você resolver um problema, ele deu algumas dicas e 2 delas eu relaciono muito à patologia. Uma das dicas era que você tem que olhar o problema de longe. Então, aplicando isso na patologia, a gente olha o espaço onde esse animal viveu, a gente faz uma anamnese, a gente olha o histórico, faz uma análise externa, né? Olha a pele, olha mucosas. E aí ele fala que a outra dica que ele dá para você resolver um problema é você olhar esse problema bem de perto. Então a gente abre cavidade abdominal, retira as vísceras, né? Olha uma por uma. E aí, se for necessário, a gente ainda encaminha para fazer uma histopatologia, que é uma microscopia, que aí é olhar o problema bem de perto. Então, basicamente é isso. Então, a partir do momento que você pega um cadáver de um animal que veio a óbito sem ter um diagnóstico pré-definido antes, é possível fechar esse diagnóstico através da necropsia? Então, isso é bastante utilizado na medicina veterinária legal, né? Existem, inclusive, autores que sugerem que na medicina veterinária legal, por uma perícia, por exemplo, a necropsia seja feita às cegas mesmo. Então, que o patologista não tenha acesso ao histórico do animal, porque isso pode induzir aos achados.
E como se trata de uma perícia, muitas vezes o histórico, a anamnese, podem estar induzindo realmente ao erro. Às vezes o objetivo é esse, né? É induzir ao erro. Então a gente consegue achar evidências, sim, né? Eu mostro bastante em sala alterações ante-mortem e pós-mortem, alterações que têm ou não significado clínico. Não é sempre, né? Mas a gente consegue, sim, às vezes, aí desvendar alguns mistérios na necropsia, a gente consegue descobrir algumas coisas na necropsia, mas quando a gente fala em procurar ali uma patologia realmente, né? Uma causa mortis associada a uma patologia, obviamente o histórico do animal contribui bastante. E nos casos de animais silvestres, quando você encontra um animal silvestre morto, você tem que fazer uma notificação ao órgão responsável do estado. Aí é feita uma necropsia nesse animal para tentar descobrir o porquê que ele morreu? Isso, mas aí isso vinculado aos órgãos encarregados, né? Uhum. Por ser um animal que ele fica sob proteção do IBAMA, né? Então não é um animal que a gente tem direito sobre ele. Na verdade, antes de fazer uma necropsia de qualquer animal, a gente precisa ter uma autorização para isso, né? De um tutor, de um representante de um canil, onde esse animal foi a óbito. Então, a gente não tem esse poder sobre um cadáver mesmo, né? Uhum. Então, a gente precisa sempre dessa autorização. E conta pra gente quais os principais achados na necropsia. Olha, eu tenho encontrado bastante coisas interessantes aqui na região mesmo. Ano passado, a gente encontrou alguns parasitas. O Dictyofima renalis foi encontrado, né, que ele se alimenta de todo o parênquima renal, então foi um achado bem interessante. É bastante importante a gente olhar para o coração, procurar alguma evidência, né, de insuficiência cardíaca e patologias associadas, edema pulmonar ou uma congestão hepática. E fiz também algumas necropsias de animais que foram atropelados, então para a gente ver evidências realmente de acidente e não de lesões intencionais. Dentre as necropsias, você já achou alguma coisa estranha? Por exemplo, que um animal tenha comido, alguma coisa estranha, assim, mais engraçado, assim, possível? Já achei, uma vez era necropsia de ruminante, foi uma reclamação de um proprietário, né? Que os animais morreram e ele queria saber do que, né, e tal. E eram animais subnutridos, né? Então, animais que já não tinham uma qualidade de vida. E quando a gente abriu, no rumen tinha corda, sacola, né? Então, isso identificou, na verdade, uma negligência do proprietário, né? Então, já achamos algumas coisas assim na necropsia. Você já realizou várias necropsias durante esse tempo de trabalho. Qual foi a mais difícil de realizar, seja em termos do tamanho do animal ou do histórico dele, enfim? Eu acho que a mais difícil de realizar foi uma necropsia que o animal, né, era um cão, a tutora dele era aluna e ela era estagiária e ela pediu para participar da necropsia. Né? Então eu sabia que tinha todo um fator emocional envolvido naquela necropsia. Ao mesmo tempo, né, era um linfoma, então tinha lesões muito didáticas, né? E ela contribuiu muito, foi muito legal, mas a responsabilidade de estar ali com a tutora, que também tinha conhecimento, que também, né, estava fazendo o estágio final dela, então o fato da tutora, né, ter o conhecimento, estar no estágio final de veterinária influenciou bastante, me deixou bastante nervosa, né? Na hora, sabendo de todo esse envolvimento emocional. E acrescento aqui a necropsia mais interessante que eu fiz, não pelo caso clínico, mas pela situação, porque foi também na Realvet e acompanharam a necropsia a médica veterinária que fez o atendimento clínico do animal e a médica veterinária que fez o diagnóstico de imagem do animal. Então foi uma discussão muito construtiva, porque nós tínhamos o ponto de vista de todas essas áreas e de todos os profissionais que acompanharam esse animal ainda antes do óbito. Legal.
É indicado, como falou antes, o tutor querer acompanhar, né, a necropsia, ou você permite ou não? Não é indicado. Nesse caso, né, que eu comentei, ela era estagiária, médica veterinária quase formada, né? Então, por esse fator, ela participou de todos os atendimentos e tudo. Então, por isso, ela participou da necropsia. Mas eu não indico quando se um tutor me pedir, por exemplo, nunca me pediram, porque geralmente existe uma resistência a isso, né? Na verdade, a galera não gosta muito de ver necropsia. Mas quando nunca aconteceu então de pedir, mas eu acho que eu não aprovaria isso. Moana, gostaríamos de agradecer a você por ter se disponibilizado em estar conosco hoje nesse dia chuvoso. Você que está ouvindo não está vendo, mas está um dia chuvoso, um dia preguiçoso, e nós estamos aqui, você se disponibilizou a estar aqui conosco, falando desse tema tão interessante que é a patologia, uma coisa tão importante para a nossa realidade como futuros médicos veterinários. Muito obrigado. Eu que agradeço, gente, a oportunidade. É sempre gostoso estar perto de alunos, sempre gostoso estar difundindo um pouco aí do meu conhecimento, e quando precisarem podem contar comigo. Que bom, obrigada. E sempre lembrando dos nossos grandes parceiros. Ana Maria Dog Walker. Não tem tempo de sair com seu pet? Então deixe seu cãozinho sair com quem ama o que faz. Lembre de procurar Ana Maria Dog Walker no Instagram. E deixe seu cão com quem gosta. E o supermercado Unimax. Mais qualidade, mais praticidade e mais economia. Fazendo sempre mais por você. Contando também com o serviço delivery via WhatsApp no número 999410919. Lembrando também a você das nossas redes sociais. Você nos encontra no Instagram, Facebook, Spotify e YouTube, como Agrovet Informa. Nossos podcasts são encontrados tanto no YouTube como no Spotify. Para receber notificações de nossos novos episódios de podcast, é só se inscrever no nosso canal do YouTube e acionar o sininho de notificações. E em breve estará no ar nosso site com muita informação atualizada para você.